11h05 no horário de Brasília. E agora nós vamos falar sobre a lei da improbidade administrativa. Convidamos o Dr. Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito, para a gente falar um pouquinho e entender porque nessa semana alguns desdobramentos. O Senado aprovou o projeto de lei com as alterações. O texto segue agora volta, na verdade, para a Câmara. E eu gostaria de saber se essa proposta, como ela está sendo vista pelo Dr. Paulo Pegoraro Júnior. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN Cascavel. A lei da improbidade administrativa tem 29 anos já, Zé Roberto. E nesse período, alguns teóricos, juristas, já identificaram um fenômeno que a gente tem chamado de apagão das canetas, que é o seguinte: muitas vezes o gestor público ele acaba ficando numa situação delicada, ele acaba ficando numa situação de não assumir determinadas responsabilidades, de não adotar determinadas providências que lhe competem, dado um altíssimo risco que envolve as condutas administrativas no âmbito da gestão pública. E não só isso, é também preciso verificar um fenômeno no qual muitos bons gestores, muitos daqueles que têm condições e capacidades de contribuir com o serviço público não o fazem, dado o altíssimo risco que envolve a gestão pública. E aí tem um número interessante. Quase 50% das ações que tramitam, é um estudo que foi feito por um instituto sério disso, quase metade das ações de improbidade administrativa que tramitam no judiciário dizem respeito a aspectos subjetivos, a apuração de fatos subjetivos. Então, o que é bom nesse projeto? E o que me parece que é significativo? Primeiro ponto, o gestor público deve ser punido? Sim, deve. A corrupção deve ser combatida? Sim. Mas ela exige para isso que você tenha uma conduta intencional, que se tenha a intenção de lesar o erário, que se tenha a intenção de praticar um ato de improbidade, ou seja, o dolo. Porque hoje o que a lei traz é que o gestor público responde, inclusive, quando age sem a intenção de causar um prejuízo, sem a intenção de causar um dano ao erário, que é o caso da culpa, que aí é por negligência, imprudência ou imperícia. Mas aí você tem que pensar que um prefeito, um secretário, um governador, um presidente, ele tem centenas, milhares de pessoas numa cadeia de hierarquia que envolve a atuação do gestor público, que lá na ponta pode fazer algo errado que ele acaba respondendo. E isso, então, inibe muitas vezes que se tome uma medida cabível, adequada pelo gestor público. Um outro ponto importante desse projeto aprovado ontem no Senado é estabelecer um critério, Zé Roberto, da prescrição. Hoje, quando se pratica um ato de improbidade, ele é imprescritível. O que isso quer dizer? Ele pode ser apurado a qualquer tempo, não há prazo para isso. E por que é importante que se tenha prazo para isso? Primeiro, para que isso não seja usado como instrumento contra adversário político. Olha, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, se apura um determinado fato para inviabilizar um determinado gestor público. Mas, em segundo lugar, porque todas as relações jurídicas têm que ter um prazo para isso, para que elas possam ser exercidas. Esse é um critério de segurança jurídica, porque é preciso que as relações jurídicas tenham um prazo e um período para isso. E não é possível que o gestor daqui a 10, 15, 30 anos venha a responder por um fato que não foi apurado no tempo oportuno. Então, parece que tem alguns elementos importantes que, muito ao contrário de inviabilizar o combate à corrupção, com a qual parece que todos estamos de acordo, muito ao contrário, prestigia e privilegia aqueles bons gestores e aqueles gestores que por um equívoco, não por dolo, não que levaram vantagem disso, mas que cometeram um ato na gestão pública e que depois são penalizados, que depois têm que responder por ações e que depois acabam tendo que ressarcir o erário por fatos que não levaram a um enriquecimento propriamente deles. Então, me parece que nesse sentido é positivo esse projeto. Então, uma das principais alterações estabelece que para a condenação de agentes públicos será exigida a comprovação de dolo, ou seja, da intenção de cometer a irregularidade,
Isso fica claro. O Márcio faz aqui uma observação, ele diz o seguinte: isso não vai dificultar a condenação de agentes públicos? Vai dificultar a condenação de agentes públicos que não tiverem agido intencionalmente. Né? Não vai dificultar a condenação dos agentes públicos que agiram com dolo, com a intenção, que lesaram, que tiveram vantagem por conta disso. Agora, a pergunta que eu acho que o que a gente tem que colocar nesse ponto é o seguinte: a pessoa me parece que ela tem preocupação com um certo afrouxamento, né? Quer dizer, não endurece, pelo contrário. Agora, nós temos que entender o seguinte: a gente faz sentido a gente punir injustamente o gestor público. Aí é mais grave, né? Muito mais grave. Aí quem é que... Qual é o prefeito? Hoje em dia, para um prefeito assumir muitos municípios, ele tem que ter o seguinte: não pode ter nenhum bem no nome dele, inclusive se puder não ter nenhum dinheiro em conta e nem nada, não que vai esconder isso, mas ele já tem que assumir sabendo que ele está diante de um risco muito grave. E a gente precisa de gente séria, e a gente precisa de gente que pode contribuir com o serviço público. Então eu diria assim, eu acho que isso evita punir injustamente aqueles que não tenham por intenção incidido em algum ato de improbidade administrativa. Olha, tem casos de condenação que não tem R$1 de prejuízo pro erário, que o sujeito, porque ao invés de publicar 2 vezes o edital, publicou uma só, e não teve prejuízo, mas por uma questão formal qualquer, ele é condenado por improbidade. O Vilmar também interagindo aqui conosco, são os ouvintes, você pode participar, 991-37-7533. Vilmar diz o seguinte: Vilmar é de Toledo, eu acho que teria que ter mais critérios para a avaliação, porque tem muitos, como é que ele coloca? Tem muitos agentes públicos que deitam e rolam, esse é o termo que ele coloca aqui, então precisaria ter um rigor maior. E se, eventualmente, houver alguma injustiça, depois a própria justiça pode reparar depois. Bom, eu observo aqui na manifestação dos ouvintes, entendendo que está flexibilizando muito. O senhor está deixando claro aí que não é bem assim, então. Veja que flexibilizar aqui é, na verdade, encontrar uma definição entre o que é intencional e o que não é intencional. Porque quanto mais a gente, nesse sentido, inviabilizar a gestão pública e dizer ao gestor: olha, você, mesmo que não tiver intenção, tiver praticado um ato de improbidade, aqui, você vai dizer cada vez mais o seguinte: nós não queremos bons gestores, nós não queremos que os municípios, que a prefeitura, que o Estado pratique determinados atos, porque sempre estarão diante de um risco muito elevado disso. Então, é preciso, porque não dá. Veja, existem bons gestores, existem maus gestores. Generalização não ajuda ninguém. Nós continuaremos a ter prefeitos, bons prefeitos e maus prefeitos. Agora, o que é preciso é parar de se usar como instrumento de improbidade e punir injustamente o gestor que, por agir, e ele muitas vezes tem que agir e é obrigado a fazê-lo, que por agir depois acaba respondendo, às vezes por atos que nem ele praticou, um subordinado tenha praticado e ele acaba respondendo por isso. E aí, o que se tem? Uma celeuma, uma sanha punitivista, imaginando que com essa postura de punição à torto e à direito, a gente vai resolver esses problemas, os problemas em relação à corrupção. Uma observação aqui também do ouvinte, é o César, ele diz o seguinte: gostaria de saber se vocês têm o levantamento, eu posso até dizer que não tenho, mas a gente pode correr atrás, levantamento das punições. Tem havido muitas punições em Cascavel, no Paraná, no Brasil? Tem havido, doutor? O senhor tem conhecimento? Punições injustas? Olha, o que eu posso dizer é que é muito raro um gestor público que não esteja respondendo por uma ação de improbidade administrativa. Seja pela atuação do Ministério Público, seja porque é provocado, inclusive, o Ministério Público por adversários políticos daquele gestor. Então, não estou dizendo com isso que todos são punidos, mas eu digo que a imensa maioria dos gestores públicos, principalmente aqueles de cargo executivo, eles acabam tendo, de uma maneira ou de outra, acabam respondendo por ações de improbidade. Agora, sobre o aspecto de se existe ou não a punição, se você olhar, digamos, para Cascavel, eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho conhecimento que dos últimos 6 ou 7 prefeitos, mais da metade deles tem alguma condenação por improbidade administrativa. Então, e se é justo ou injusto, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas veja que existe e tem sido atuado. Agora, o que não dá é para não se diferenciar se tem ou não intenção.
Porque quando você vai discutir um crime de trânsito e sabe se tem intenção ou não, isso faz a diferença na hora de você punir a pessoa ou não. Isso também, no caso do gestor público, não há razão para você equiparar isso e dizer assim, não, nós vamos, mesmo que tenha sido por um erro, mesmo que não tenha dado nenhum prejuízo aqui, a gente vai acabar punindo ele por isso. Muito bem, obrigado aos ouvintes interagindo conosco. O Senado, lembrando, aprovou ontem, como o doutor Paulo estava dizendo, o projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e dificulta, no entendimento de alguns especialistas têm dito, né, que dificulta a condenação de agentes públicos, o doutor já explicava. O texto base foi aprovado por 47 votos a 24. E agora o que acontece, doutor, até para que o ouvinte entenda, porque ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Vai à Câmara, se a Câmara não alterar em nada isso, aí vai ao presidente para sanção. Mas eu queria só propor uma reflexão também com relação a isso, que é o seguinte: se esta lei, da forma como ela está hoje, da forma como ela propõe punir o gestor, independente da intenção ou não, que ela tem 29 anos, se essa lei nos salvasse da corrupção, a gente já não teria corrupção hoje. Então não foi isso, não foi essa punição generalizada que nos salvou da corrupção, porque ela já tem 29 anos, né? Vamos aguardar os desdobramentos. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Conversamos com o advogado Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito, falando um pouquinho mais sobre a lei da improbidade administrativa e esses desdobramentos que estão acontecendo no Congresso Nacional. 11h17, intervalo, já voltamos.